Ansiedade, o grande problema que nós temos hoje no Brasil e no mundo, que cresceu muito desde a pandemia, e com certeza você já viu muitas pessoas falando aí ansiedade, que é o problema do século e é um dos maiores desafios que nós temos para lidar. E hoje nós sabemos que muitas pessoas sofrem com uma doença que causa ansiedade, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem muitas coisas no nosso dia a dia e na nossa vida que geram ansiedade. Então muitas vezes não é que a pessoa tenha doença ansiedade, é que ela realmente está tendo uma vida que deixa ela muito ansiosa. Mas afinal de contas, como uma pessoa poderia diferenciar se ela tem essa doença que requer tratamento, procurar médicos com medicamentos, de ter uma ansiedade do dia a dia por estar vivendo uma vida complicada, difícil, que gera ansiedade e coloca ela num ciclo de ansiedade que ela acaba não saindo, já que as duas causam muito desconforto. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a ansiedade em si e essa diferença que nós temos entre a doença e a ansiedade do dia a dia, a ansiedade da vida que nós temos hoje, fica nesse vídeo que você vai entender. Meu nome é Gustavo Borchardt, eu sou médico e de certa forma eu sempre fui uma pessoa mais ansiosa, tanto que antes mesmo de entrar na faculdade de medicina eu tinha muito interesse nesse assunto, tanto interesse em psicologia, psiquiatria e entender um pouco mais desses mecanismos que o nosso cérebro tem para ter essas sensações, ter esses sentimentos. E a ansiedade é uma emoção muito interessante, porque muitas pessoas acham que a ansiedade é sempre algo ruim e que a ansiedade nunca vai ter nenhum ponto positivo e o melhor de tudo seria nunca sentir ansiedade. Mas pense o seguinte, muitas coisas boas, muitas coisas que você lembra, muitas coisas que nós valorizamos geraram alguma ansiedade. Seja uma ansiedade esperando que aquilo acontecesse ou uma ansiedade tendo dúvida se ia acontecer ou não, a ansiedade, a sensação de ansiedade faz parte da nossa vida e ela teve um papel muito importante em toda a evolução da humanidade. Então nós temos uma coisa aqui que é para ser normal, mas ela pode se tornar problemática, principalmente se você fica num ciclo constante em que tudo gera ansiedade e você não consegue se sentir bem, não importa o que você faça. E esse é um assunto bem complicado. Eu vou tentar deixar ele um pouco mais simples, mas ao mesmo tempo não tão simples, pode não ajudar em nada. Porque se a gente for pegar a definição clássica que você pode colocar no Google, qual a diferença entre a ansiedade e doença e a ansiedade que uma pessoa tem no dia a dia, vai vir uma resposta pronta que é baseada em critérios diagnósticos que psiquiatras usam. Ou seja, a ansiedade que vem da doença, ela acontece por mais de 6 meses, não tem um motivo para a pessoa estar ansiosa, ela fica ansiosa muitas e muitas vezes e também fica ansiosa mesmo sem ter motivo para estar ansiosa. Enquanto a ansiedade do dia a dia seria uma coisa mais passageira e está associada só com esse estresse que a pessoa está passando naquele momento e passando o estresse vai passar a ansiedade. É uma divisão muito simples e muito fácil, mas na prática ela pode não acabar ajudando, porque pensa o seguinte, digamos que uma pessoa está vivendo uma vida estressante, a pessoa está vivendo uma vida difícil, cheia de problemas, muita gente incomodando e a pessoa fica constantemente estressada. E se por acaso, depois de 6 meses com todo esse estresse, ela começa a reagir com mais estresse com tudo que vai acontecendo, teoricamente ela já vai para outro grupo, passou de 6 meses, tem estresse mesmo sem ter um estímulo óbvio. Então veja que a ansiedade como doença é uma condição mais complicada. E como eu falei, ela tem aumentado ao redor do mundo e aumentado no Brasil e depois da pandemia ela aumentou. E para explicar isso e explicar por que eu decidi fazer esse vídeo falando dessa diferenciação, a gente tem que refletir sobre algumas coisas. O nosso cérebro tem esse mecanismo de ansiedade. Esse mecanismo que acontece ansiedade antes de acontecer uma coisa mais importante ou se a pessoa está um pouco mais nervosa com alguma coisa que vai acontecer ou ela fica ansiosa porque aconteceu alguma coisa. E nós temos uma capacidade no nosso cérebro que a gente vai acostumando com coisas. Isso é muito engraçado. Se você fica feliz por muito tempo, você se acostuma a ficar feliz. Se você fica triste por muito tempo, você vai se acostumando a ficar triste. Se você fica ansioso por muito tempo, o seu cérebro vai fazendo essa adaptação e ficando cada vez mais ansioso. E aí o seu cérebro pode se acostumar com a ansiedade e você começa a reagir de uma maneira ansiosa mesmo a coisas que não deveriam causar ansiedade. Eu acho que esse é o ponto mais delicado aqui no vídeo, porque quando se faz essa diferenciação inicial entre doença e não ter doença, existem pessoas que porque passaram por um trauma muito intenso ou porque nasceram com uma tendência genética de algum erro que acontece ali na parte do cérebro, essas pessoas têm uma tendência de sentir mais ansiedade mesmo sem ter uma razão
razão clara para isso. E a gente consegue ver isso claramente. Tem casos que a pessoa tem uma vida tranquila, tem uma família tranquila, mas a pessoa sente ansiedade o tempo inteiro. No caso da pessoa só da tendência genética. Se a pessoa passou por muitos traumas ao longo da vida, daí tem mais uma motivação aqui, né? O cérebro passou por essa adaptação, principalmente se a pessoa passou por traumas naquela fase inicial que o cérebro estava se desenvolvendo. Só que se a gente vai para esse outro lado, de pegar um adulto que é colocado, inserido num ambiente que gera mais ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade, o cérebro dessa pessoa pode começar a ficar cada vez mais parecido com aquela que nasceu com a doença ou aquela que passou com o trauma. Nós nos acostumamos com esse estímulo. E isso é muito importante para entender que eu sei que existe uma crítica muito grande com a ideia de usar medicamentos e que de forma geral tem muito profissional no Brasil que simplesmente fica jogando medicamento em todo mundo e isso com certeza tá errado, mas existem medicamentos que conseguem ter efeitos no cérebro para tentar aliviar um pouco dessa sensação que a pessoa tenha, mas ao mesmo tempo essa pessoa vai ter que ter um acompanhamento com um profissional para tentar mudar um pouco esse padrão de comportamento no cérebro da pessoa que tá fazendo ela ter ansiedade e continuar tendo ansiedade. Em pequenos momentos do dia, como a pessoa sente e reage às coisas. Claro que tem uma coisa óbvia que tem que falar aqui. Eu já tive uma vida muito estressante por muito tempo, eu era plantonista em pronto atendimento, acontecia muitas coisas ruins, eu não dormia bem, constantemente eu estava estressado, nervoso, inclusive quando eu saí recém-formado, não me pagaram um salário por meses, eu não tinha nem dinheiro para pagar o aluguel, eu tinha que pagar mais e mais multa, e isso vai afetando a nossa cabeça, e é óbvio que um psicólogo ou um médico não vai conseguir mudar a vida da pessoa. E aqui tem outra coisa que eu acho interessante de refletir nesse vídeo, que eu já vi muitas pessoas falando na internet, que se a pessoa tem uma vida muito estressante, uma vida muito difícil, você tentar ensinar ela a lidar com isso, parece que você está ajudando aquela coisa ruim da vida dela, em vez de ajudar a pessoa. Mas tem casos que a gente não consegue mudar a vida da pessoa. Ajudar a pessoa a ter menos sofrimento é o mais importante. Então, de forma geral, eu diria que qualquer pessoa vai ter um benefício de procurar acompanhamento profissional, principalmente com psicólogo, se estiver sofrendo com ansiedade. Porque sempre vai ter alguma maneira de você perceber como está reagindo àquilo e o que você poderia fazer. E também é óbvio que não é todo mundo que vai precisar medicamento. Medicamento é uma coisa que tem que ser decidida de acordo com cada pessoa. E hoje nós sabemos que existe um tipo de terapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, que é o tipo de terapia que se foca especificamente em como nós recebemos essas informações e como o nosso cérebro lida com elas, que ajuda muito em todos os quadros de ansiedade, seja a pessoa que nasceu com a doença ou mesmo uma pessoa que desenvolveu uma ansiedade muito grande ao longo do tempo. Porque uma coisa que as pessoas que estão muito ansiosas às vezes não percebem é que elas estão vendo o mundo como se fosse com um óculos, e um óculos que faz elas sentirem mais ansiedade. Então, às vezes, mesmo uma pessoa que não é tão agradável assim, pode parecer muito pior, porque a pessoa com ansiedade fica muito mais sensível. E isso explica todo esse aumento que a gente teve nos últimos anos, tanto com a pandemia, como também essa mudança de comportamento. Porque a pandemia fez as pessoas terem muito medo de morrer, ficarem isoladas, verem toda a sua vida ser alterada, perderem o contato com outras pessoas. Nós temos jovens que têm dificuldade de conversar com outras pessoas, as pessoas não interagem tanto, as redes sociais atualmente são muito ruins, elas estimulam as pessoas a brigar umas com as outras, se comparar umas com as outras, pensar o tempo inteiro que elas não são boas o suficiente, que elas deveriam fazer mais e mais coisas. Inclusive tem gente que pode achar que fazer terapia é dar um jeito de conseguir fazer mais coisas, ser melhor. O foco não é ter mais coisas ou ser melhor, o foco é você se sentir bem. Então hoje nós temos um estilo de vida que de fato vai dando muitos estímulos de ansiedade, e se você ficar nesses estímulos de ansiedade girando e girando e girando, você vai pouco a pouco acostumando o seu cérebro e vai ficar mais e mais ansioso. Então, no fim das contas, existem muitas coisas diferentes que você pode fazer, desde mudanças de comportamento, procurar ajuda e cuidar com muitas dessas coisas que vão mexendo com a nossa cabeça. E porque um exemplo muito claro, eu sou uma pessoa que cria muito conteúdo na internet, é que a internet reforça o pior das pessoas. Muitas pessoas agem na internet de um jeito absurdo ou falam coisas absurdas que não fariam pessoalmente. Aí a gente acaba se acostumando a viver nesse modo de guerrilha e briga o tempo inteiro e vai ficando cada vez mais ansioso. Então, na dúvida, procure ajuda. E você sofre com ansiedade? Conhece alguém que sofre com ansiedade? Já teve que lidar com esse problema ao longo da vida? Já chegou a procurar ajuda? Deixa aí nos comentários, eu vou deixar aqui alguns outros vídeos que eu fiz. Se você tiver alguma dúvida ou algum outro tema que você gostaria que eu falasse aqui, deixa aí nos comentários e pouco a pouco eu vou fazendo mais vídeos. Até a próxima!